Comprar ou alugar coletores de dados? Qual é a melhor opção? Você precisa de coletor de dado para a sua operação, mas não sabe se é melhor comprar ou alugar? Eu sou o Alessandro e neste episódio do ValideCast nós ajudaremos você a decidir melhor. Vamos analisar as variáveis que devem ser consideradas, os custos envolvidos e qual a decisão mais segura para a sua empresa. Estamos aqui com o Luiz Guenca. Vamos aí explanar sobre essa dúvida que paira na cabeça do empresário, né? Comprar ou alugar o coletor? O que será que é melhor? Vamos lá, existem duas situações básicas aí na questão dos coletores. Seria a aquisição do coletor, o empresário ele adquire o equipamento ou ele loca o equipamento. Basicamente na compra, o coletor de dados ele é um equipamento que tem um valor elevado, né? Então o empresário ele vai ter que dispor de um dinheiro ali grande para comprar. Se ele for comprar 10, 20, 30 coletores, cada coletor hoje mais baratinho no mercado gira aí na faixa dos R$3.500, R$4.000. Então imagina que se ele comprar 10, são R$35.000 que ele vai ter que desembolsar ali momentaneamente para adquirir esses equipamentos. Já na locação, ele não tem esse problema, né? Ele paga lá um valor mensal e vai utilizando e sempre tem um equipamento novo. E aí existe pormenores. Se ele adquire o equipamento, ele vai ter que imobilizar isso, ele vai ter que depreciar isso, fazer todo um acompanhamento durante a vida útil contábil desse equipamento. Já na locação, não. Na locação, ele locou, pagou, se for por um curto tempo, 15 dias, um mês, 2 meses, ele paga aquilo, devolve e ele não tem aquele custo oneroso inicialmente. Basicamente são esses dois cenários. A gente vai explanar mais aqui durante o podcast aqui, mas basicamente são isso. O que a empresa ela precisa levar em consideração na hora de adquirir o coletor de dados? Vamos lá, o que ela está em mente? Você tem que estar ciente dos custos que ela vai ter, ou seja, na aquisição do produto, quanto que ela vai dispor de caixa, se ela tem um caixa para pagar aquilo. Por que eu falo isso? Porque a maioria dos equipamentos, eu diria que totalidade, nem a maioria, todos, são importados, tá? Não tem fabricação nacional de coletores. Então eles são dolarizados. Então imagina que nos últimos tempos o dólar deu uma levantada aí, então o valor consequentemente aumenta. Ele tem que analisar isso, se ele tem esse caixa, o tempo que ele vai usar, se ele vai usar sazonalmente, eu vou usar só durante 2 meses, eu só vou usar no final do ano, compensa eu comprar para ter esse equipamento depois ele ficar parado e usar, sei lá, daqui 3, 4 meses. Ele tem que analisar isso. E o outro ponto, a locação, ele consegue locar por mês, por dia, por ano, faz um contrato, ele consegue outras situações. Vou dar um exemplo aqui de um cálculo, tá? Imagina que ele vai investir R$100.000 em compra de equipamento. Então, ou seja, ele dispôs ali, tirou do caixa dele R$100.000 e adquiriu os equipamentos. Ao passo que, por exemplo, se ele locar, ele vai pagar uma mensalidade ali de R$5.000, R$6.000 na mesma quantidade de equipamentos que ele colocou. Se ele pegar esse dinheiro, investir esse dinheiro, R$100.000, ele vai ter uma rentabilidade daquele dinheiro e ao passo que ele vai pagar a locação. Pensa que na compra ele também vai ter que fazer o que? A depreciação. Geralmente a depreciação de coletores é 20% ao ano. 100 mil ele comprou. No segundo ano ele já vai ter 20 mil a menos, porque depreciou um ano, então aqueles coletores já valem 80 e assim sucessivamente até os 5 anos contabilmente zerou, não tem mais valor aquilo. E se ele vender esse equipamento, imagina que ele vai vender, sei lá, por 30 mil, ele vai ter que pagar imposto sobre aquele porque ele teve lucro, entendeu? Da depreciação ele teve lucro, vai ter que pagar. Ao passo que local ele não vai ter esse problema. E se ele fizer uma conta ao longo do tempo, consequentemente, o valor de locação vai ser um pouco maior. Só que em contrapartida, a locação te garante uma reposição de equipamento, uma manutenção de equipamento. Isso eu não estou nem colocando aqui que ele comprou os equipamentos e deu algum problema, ele vai ter que arrumar, vai ter que pagar. Na locação, a locação geralmente já está incluso a manutenção, a atualização dos equipamentos. Isso aqui gira muito rápido, daqui 1 ano, 2 anos já lançou um outro modelo. Então, numa eventual renovação de contrato, ele consegue aparelhos novos. A empresa que locou retira aqueles aparelhos e dá modelos novos, mais atualizados, para ele poder utilizar na operação dele. Você me lembrou agora, falando disso, de algumas situações que eu já vivenciei em algumas empresas por onde eu passei, né? Do equipamento ele ir envelhecendo,
né? Por quê? Porque a empresa ela adquiriu esse produto, ele vai ficando ali obsoleto, ele vai ficando lento, toda a operação vai ficando muito difícil. E como a empresa ela comprou esse produto, né, ela não quer abrir mão desse... Até o último suspiro, né? Ele usa até quando não tem mais como muitas vezes consertá-lo. E o que eu vivenciei disso é que o quanto isso atrapalha a operação. Por quê? Porque o produto ele vai ficando obsoleto, já não tem mais atualização. O colaborador, em vez de fazer um processo que um coletor desses que você está mostrando aqui, que são novos, são rápidos, são ágeis, que se ele gastasse um coletor desse 30 minutos, não utilizando esse coletor que já ficou obsoleto. Vai gastar 1 hora, por exemplo. Vai gastar o dobro do tempo, né? Ele vai gastar muito tempo. Eu falo que é um custo invisível, né? Porque ela não enxerga esse custo. Imagina, se o colaborador faz um negócio em meia hora com um coletor novo e demora 1 hora, é o dobro. Então, ou seja, ela está pagando praticamente dobrado a situação. Só que é um custo que ela não consegue enxergar. Não é um custo que ela consegue mensurar. Mas observando essa situação para poder pegar esse gapzinho de valor que ela acaba perdendo. Se a empresa ela optar por locar no coletor de dados, né? O que muda então? Como eu falei anteriormente, tem alguns benefícios. Equipamentos sempre novos, atualizados, manutenção inclusa do equipamento, deu algum problema, a empresa vai lá, substitui, você não tem que ficar se preocupando em mandar para assistência, ficar esperando. Como eu disse no começo, são equipamentos importados. Então, se quebrou uma peça, eu dependo de importação. Imagina o coletor seu depender de uma importação que fica 40, 50 dias para chegar essa peça, 40, 50 dias sem aquele coletor. Ao passo que a empresa abriu o chamado, trocou, 2, 3 dias você está com um coletor novo ali, sem problema nenhum. Um outro fato importante é o quê? O valor pago, você tem restituição. Isso mais válido só para a empresa que é lucro real, tá? Uma empresa ME, ela não tem esse benefício. Então, uma empresa de lucro real, ela pagou a mensalidade do coletor, ela consegue restituir até 34%, dependendo da forma que ela trabalha. Se eu não me engano, se ela usa isso aqui, o coletor, para ter o lucro no final, ela consegue abater esse máximo. Mas a maioria que a rede de supermercados que a gente atende, em média é 24%. Então, o valor que ela paga mensalmente, ela consegue reaver ainda 24% com restituição de imposto. Né? Inicialmente, daqueles 100 mil investidos para comprar, versus o que ele vai gastar com locação. Se você olhar diretamente valores, você fala assim, pô, locação é muito mais caro porque vai dar um valor maior. Só que não é bem isso. Você tem que analisar todos os pontos pormenores para chegar que, ao meu ponto de vista, a locação é a melhor saída para quem não quer onerar ou está começando, de repente, uma empresa, não tem caixa para comprar, investir 100 mil reais assim, numa tacada em coletores. O bacana, acho que é que você falou, quando a empresa está iniciando, você começa a operação, né, você descapitalizar a empresa assim com 100 mil reais numa única vez, né, é complicado. Então, quando você faz a alocação, como você bem falou, né, você vai diluir isso em pequenas parcelas ao longo do tempo. E acho que um ponto importante foi o que você falou, você tem coletores, sabe, de última geração. O quanto isso vai trazer para a sua operação, para a gestão do seu negócio, é o que você falou, não dá para medir esse valor, não tem como medir isso. Sim. Não tem como medir. A gente sabe então que a alocação, como você bem falou, ela pode ser financeiramente bem mais interessante. Mas e se em vez de comprar esse equipamento, a empresa então investisse esses 100 mil em outro local? Só para a gente dar um novo panorama aí para o nosso espectador. Nessa estratégia da empresa, em vez de investir 100 mil na compra do coletor, pegasse esse dinheiro e investisse, sei lá, num CDB, em alguma coisa, um investimento que desse 2% ao mês, no final de um ciclo, vamos dizer, de 36 meses, a empresa teria em torno de 203 mil reais acumulados com esse dinheiro investido, ao ponto que ela não onerou a empresa, investiu, ela está pagando mensalmente um valor de locação que ela consegue recuperar ainda e não tem dor de cabeça. Com os equipamentos, depois para fazer depreciação, para fazer todos os lançamentos contábeis lá, para, enfim, adequar os equipamentos dentro da empresa. Aproveitem aí para curtir a nossa página, seguir as nossas páginas, tá? Comentem aí sobre esse conteúdo que é assim fantástico para quem
está no varejo, para quem está na indústria também. Então aproveita para curtir e compartilhar o nosso conteúdo, tá? Mas Luiz, além desses benefícios aí financeiros, tem mais alguma outra vantagem que a gente tem aí, se a gente quiser seguir no caminho da locação? Como eu citei antes, existe a questão de restituição de imposto. Então, empresas enquadradas em lucro real, somente empresas com lucro real. Empresas ME, Eireli não tem esse benefício, tá? Aí é estudar a situação, porque de repente no Eireli ou no ME ela tenha que comprar, talvez para ela seja mais interessante. Mas empresas de lucro real conseguem deduzir aí PIS, COFINS e RPJ e deduzir a CSL. Junção de todos esses impostos pode variar aí de 24% a 33%, como eu citei, dependendo do objetivo, do uso do equipamento, tá? Que você pagou, você consegue restituir isso. É lógico que você vai pagar primeiro, né? No nosso país você paga primeiro e lá na frente você retorna isso para você, não é pago, você já recebe esse estorno, vamos dizer assim, mas é um benefício que você tem. Se você paga aí R$ 5.550 por mês de locação, que é o exemplo que nós demos aqui de comprar equipamentos em R$100 mil, você vai pagar R$ 5.550 todo mês. E aí você vai receber aproximadamente de retorno algo em torno de R$ 1.330. Então, ou seja, teoricamente você está pagando R$ 4.200 no valor que você recuperou. Esse acho que é o maior benefício, né? Se recuperar uma parte daquilo que você pagou. Os outros são um plus, manutenção, atualização, troca do equipamento, enfim. E você poder pegar o dinheiro e investir em outra coisa. Investir até no crescimento da empresa, né? Quero pegar isso aqui, vou comprar mais estoque, fazer uma promoção, fazer alguma coisa, abrir uma outra unidade. Tem N coisas que podem ser feitas. Sim, porque é um valor assim, é um valor hipotético, né? Mas é um valor real, né? A gente está trabalhando com valores reais, né? Sim. E às vezes a empresa, ela pegar esse valor, né? Às vezes pegar R$100 mil. E porque as empresas, elas não é uma divisão, não tem parcelas longas, né? No máximo 5 vezes, né? Que essas empresas, elas trabalham no máximo, né? São 5 parcelas. Então, você pegar todo esse valor e colocar na compra desse ativo, né, e você se descapitalizar, é algo que o empresário ele precisa pensar muito antes de fazer esse movimento, né? Muitas vezes você ter o seu dinheiro investido, conseguir pagar ali mensalmente e ter esses coletores de última geração dentro da sua empresa, faz todo sentido hoje. Para grande parte das empresas, seguir por esse caminho da locação. Luiz, e qual seria a recomendação para uma empresa que está em dúvida? Comprar ou alugar coletor de dados? Bom, primeiramente a empresa precisa entender quais são as suas reais necessidades, né, do equipamento, seu perfil financeiro, se ela tem capital para investir esse grande valor na compra dos coletores ou de qualquer outro ativo, tá? O que nós estamos falando aqui vale para outros equipamentos, computadores, veículos, tudo que é ativo e tem um grande valor, vale também. A gente está falando de coletor porque é o nosso mercado, né? O que a gente usa equipamento, mas serve para outros itens também. O que mais que tem que avaliar? Se o negócio precisa de flexibilidade para evitar qualquer descapitalização, depreciação do produto e se livrar de manutenções. A locação aí pode ser uma boa escolha. E algo importante se pensar se a empresa pode investir o valor que usaria na compra de coletores em outro retorno significativo ao final do período. É aquilo que a gente falou, pegar o dinheiro de compra e investir ou no estoque, ou na abertura de uma nova filial, ou numa reforma de uma loja. Existem N situações aí. Eu diria que vale locar em qualquer circunstância, seja a um longo prazo, porque a longo prazo a empresa que vai te locar, ela consegue te fazer um valor menor. Se você vai locar a curto prazo, da mesma forma, ela vai te cobrar um valor um pouco maior porque é um contrato de curto prazo, mas ainda assim compensa do que você descapitalizar a empresa e comprar aquele ativo lá. Imagina, você vai comprar um equipamento, vai usar um mês e aí ele vai ficar lá guardado mais 4, 5 meses para usar também mais depois de um mês, ficar mais 4, 5 meses guardado. Não compensa. E depreciando. E depreciando, exatamente, 20% ao ano. Se você precisar alocar, a Vale de Code faz locação também, tá? Só um exemplo, tá? Existem vários tipos de modelo. Existe esse que é de gatilho, muito usado em CD, né? De distribuição. Existe esse tipo que se assemelha muito a um celular, né?
Inclusive esse específico ele aceita chip de celular para você transferir dados, né? Então, se de repente você tem uma aplicação que precisa consultar a internet, você já consegue. Então, por exemplo, imagina o entregador lá, sei lá, o entregador de algum e-commerce, ele precisa validar que ele entregou, de repente tirar uma foto para registrar, com isso aqui ele consegue fazer. Existe esse outro modelo aqui, ó, também que se assemelha muito ao celular. Tem esse outro aqui, presta para mim. Esse aqui é mais modularzinho, ele tem o gatilho, mas você consegue tirar o gatilho dele. Ele também se assemelha muito a um celular. Esse também aceita chip de celular também, para as mesmas funções, aí precisar de acesso. E funciona como celular, tá? Faz ligação e recebe ligação também. Que legal, hein? É bem legal, tem bastante coisa aí. O Luiz já mostrou aí, falou rapidamente para nós, mas tem para todo tipo de aplicação, varejo, logística, indústria, câmera fria. Exatamente isso que eu ia falar. Existem desse tipo de coletor que vão em câmera fria, menos 30 graus. Existem que podem molhar, de repente, minha operação não pode parar nem se estiver chovendo. Existe equipamento desse aqui também que você consegue utilizar, mergulhar ele, se ele molhar, não tem problema, tem bastante solução. Tem para todo tipo de negócio, para todo tipo de nicho. Tem um coletor que vai atender. Bacana, Luiz. Obrigado pela participação, são informações aí valiosas. E se você gostou do nosso conteúdo e quer saber mais sobre como a ValideCode pode ajudar a sua empresa, siga as nossas páginas, tá? E se inscreva no nosso canal. Obrigado por todos nos acompanharem e até a próxima. Valeu, obrigado. Até a próxima.